Esse é um dos hinos realmente preciosos da nossa tradição, né? Você, mesmo você que não é da nossa igreja ou de alguma outra igreja, já deve ter ouvido pelo menos a melodia deste hino em filmes, né? Esse é o famoso hino Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, composta aí pelo John Newton, não é isso? Muito bem. O pessoal já sabe, né? Já postei de que Débora e eu já fomos devidamente vacinados da primeira dose, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Foi um teste de coragem, de fé, mas eu consegui vencer a primeira dose, né? Fazendo cara feia, mas o Senhor foi maior, né? E eu quero desafiá-lo, né? Se vacine, tá ok? O pessoal da Brasfels, essa semana já começou já? Acho que sim, né? Porque pelo menos o Anderson disse que já estava com uma ou outra reação, não é? Então, uma bênção. Quanto mais gente tivermos vacinados, melhor. A única forma da gente lidar com esse tempo e mudar essa história é através da vacina, né? Há uma perspectiva muito boa de retorno às aulas na escola pública em agosto. Oramos para que isso aconteça, para que haja aí o retorno e a gente consiga realmente retornar um pouco aí com a nossa rotina de vida, tá ok? Josué capítulo 5, versículo 13 e todo o capítulo 6, tá ok? O pessoal que é mais atento, deixa eu só fazer uma observação antes. Hoje eu estou começando o uso de uma nova versão para pregar, de uma versão de púlpito, né, que é a Nova Almeida atualizada. Você não precisa, obviamente, comprar esta versão de maneira nenhuma. Você pode continuar usando a sua preferida, mas é só porque um ou outro sempre prefere usar a versão que eu cito aqui para ficar mais claro na leitura. E eu tinha essa versão guardada há algum tempo, comecei a ler alguns versos, estudar um pouco e realmente, por outros motivos também, acabei me convencendo da importância de fazer essa alteração, tá ok? Mas a palavra de Deus, independente da versão, ela é única e sempre fala ao nosso coração. Josué capítulo 5, verso 13 e o final e todo o capítulo 6, acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um que se achava em pé, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez.
Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, e como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda, a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia que eu disser: gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e disse:
Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda de seu primogênito, lançará os seus alicerces e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Você pode dizer amém? Vamos seguir a linha da nossa argumentação. Esse texto fala de que a nossa luta não é nossa. A luta é de Deus. Ao contrário de uma observação bem superficial do texto, que nos apresenta Josué como estrategista, como aquele que conquistou a cidade de Jericó, ao invés da gente ficar ouvindo o tempo todo ecoar na nossa mente, os que foram nascidos no Evangelho, vem com Josué lutar em Jericó, nós aprendemos, amados e amadas, ao longo dessas duas mensagens, agora a terceira, que foi o Senhor quem começou a batalha, foi o Senhor que manteve a batalha e foi o Senhor que finalizou a batalha. A grande ideia, João Marcos, para a gente ajudar, quando Deus guerreia as nossas batalhas, em obediência, conquistamos a nossa vitória. A nossa vitória, amados, não está em lutarmos por nós. Me lembro do cantor cristão João Batista. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. A vitória não é nossa, não depende de nós. A vitória pertence ao Senhor. É muito importante a gente relembrar também, Ramon, de que quem derrubou os muros de Jericó não foi o povo, não foi o grito do povo, não foi a estratégia de Josué, foi a fé. Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. É a verdade que eu citei na primeira mensagem, na segunda e agora na terceira. O povo de Deus não luta simplesmente pela vitória, mas em vitória, porque o Senhor já venceu a batalha. A divisão do texto, João. Primeiro, o encontro com o santo. Capítulo 5, versos 13 a 15. Este homem amado celestial, esse enviado do Senhor, este príncipe do exército do Senhor, este homem que é o comandante em chefe das forças celestiais, o próprio Deus, ou se você preferir, o próprio Cristo pré-encarnado, enfim, um ser divino, porque Josué se prostra diante dele, versículo 14, e ele recebe adoração. Logo, era o próprio Senhor. E o próprio Josué se refere a ele dizendo que diz o Senhor, meu Senhor, ao seu servo. O santo dos santos, o 3 vezes santos na visão de Isaías capítulo 6, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, que é o outro título militar comparável a este príncipe do exército do Senhor. São sinônimos, estão se referindo à mesma pessoa. As sandálias dos pés são tiradas, como aconteceu com Moisés, porque Josué, o livro de Josué faz questão de fazer esta ponte entre, assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué. Em Êxodo 3:5, Moisés está no Monte Horebe, recebe uma visão divina da santidade de Deus, a sarça que ardia e não se consumia, e a voz de Deus foi a mesma: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisas é santo. O encontro com o santo. Este foi o nossa primeira mensagem. A segunda, João Marcos,
Nós vimos a estratégia da conquista. Algo aos olhos humanos, amados, um absurdo, não é? Homens armados, apóstolos, 7 sacerdotes, com trombetas de chifre de carneiro, usados para convocação, para culto, adoração, para assembleia, reunião de culto, de adoração, não para batalha, porque senão seriam usados trombetas de prata. Mas era um culto. Por quê? Porque eles não teriam que lutar. O Senhor estaria guerreando por eles. Eles precisavam de fé. Eu não posso deixar de abrir um parêntese aqui. Você precisa de fé. Você não precisa de arma. Você não precisa de recursos. Você não precisa de dinheiro. Ah, pastor, o senhor não sabe minha situação. Se o senhor contar, o senhor vai chorar. Sim, mas você não precisa de dinheiro. Você precisa do dono do ouro e da prata. Você não precisa de saúde. Você precisa do médico dos médicos. Você precisa de Deus. Pela fé. Os muros. E eu pensei aqui na quinta passada, e estou pensando, tinha que ser 7 dias. Começou num sábado, entendo eu, terminou no outro sábado. Tinha que ser assim. A vitória começa, a vitória termina quando o Senhor dá a sua palavra. 6 dias, só rodear, tocar trombeta, Arca da Aliança, voltar para o arraial. 2º dia, rodear, tocar trombeta, e a ordem dada aos homens e mulheres, preste atenção, não falem nada. Ninguém gritando, ninguém cantando, silêncio. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, no capítulo 2. Cale-se, o Senhor está no seu templo. O Senhor está agindo. Quando o Senhor está agindo, você não tem que falar nada. Eu penso assim, 1º dia, nada aconteceu. 2º dia, nada aconteceu. 3º dia, nada aconteceu. Eu vou citar novamente a frase que eu ouvi de um pregador, atribuída a Francis Chan, que diz o seguinte: você não deve estar preocupado quando você fracassa, porque pior do que você fracassar é você ser bem-sucedido naquilo que não importa. Então, tinha que ser assim. 1º dia, 2º dia, 3º dia. Não tem fracasso, amados. Na obra de Deus, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, não há fracasso, há aprendizado. Eu sei que desse jeito não vai dar. E aí Deus lhe dá de novo um novo dia. Ele faz nascer um novo dia. E a ordem de Deus era essa. Tinha que ser no 7º dia. Tinha que ser do jeito de Deus. E agora, João Marcos, é a mensagem de hoje, nesse tempo que temos, que é a preservação da eleita. A preocupação aqui é um paralelo que eu quero traçar a partir do versículo 17. Preste atenção aqui. No versículo 17 diz, olha, a cidade será condenada, Jericó. Ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Repare comigo aqui de que a proposta do autor do texto é estabelecer esse contraste. É isso mesmo. Toda a cidade será condenada, exceto Raabe. Eu ouso dizer de que essa é a história da nossa salvação. O mundo será condenado, exceto, diga o seu nome, em fé. O mundo será condenado, exceto o seu nome. É essa a proposta do autor do texto. Entender que Raabe foi preservada
Tudo bem que o texto diz, olha, porque ela havia escondido os mensageiros que enviamos. Mas antes de você ficar pensando, poxa, Raabe foi salva pelas obras, porque ela havia escondido os homens ali no capítulo 2 que vemos. Mas antes de você começar a pensar assim, vamos às Escrituras. Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Quem vem primeiro? A fé ou as obras? Dá para falar alto? A fé. Meu Deus do céu. Apocalipse vai dizer de que as obras nos acompanham. Bem-aventurados os que dormem no Senhor, porque as suas boas obras os acompanham. Obra vem atrás, amados. Obra não é carro-chefe. Obra é rabeira. Me permita essa expressão até feia, não é? Está lá atrás, é carroceria. É vagão no trem. Não é o principal. Não é o principal. A fé tem que estar associada com obras, mas é a fé que vem primeiro. Não é a fé sozinha. É aquela questão da reforma, né? Sola fide, só a fé. Mas não somente. É a fé somente. A fé vem acompanhada. Esse é o sentido aqui, amados, esse contraste. Mas outro detalhe importante aqui, que eu sei de gente que não dorme em paz, é o versículo 18. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. A Nova Almeida atualizada, coisas condenáveis, não é? Depois nós temos o sentido, algumas versões diz, acerca do anátema, aquilo que fora consagrado para a destruição. É isso mesmo, amados, o despojo de guerra. Aquilo que for ouro, prata ou bens preciosos deveriam ser usados para o culto ao Senhor, tudo para o tabernáculo. Agora, o restante era para ser destruído. Destruído. É isso mesmo que você está ouvindo. Versículo 18 e 19. Nesse caso, quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados, ou são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Versículo 21 diz, destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentas. Eu sei que você deve estar pensando, mas pastor, por que destruir tudo? Homem, mulher, jovem, pessoal da terceira idade, o boi que não teve culpa nenhuma, a ovelha que só disse bé, o jumento. Misericórdia. Por quê? Vamos na Bíblia? É sempre bom a gente ir na Bíblia, tá ok? Deuteronômio 20. Tem que estudar a Bíblia. Tem que saber aquilo que Deus está falando. Verso 17. Mas vamos ler o 16 primeiro. Deuteronômio 20, 16. Porém, das cidades destas nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus.
Aí você deve estar pensando, mas pastor, que crueldade, qual é o propósito disso? Continua lendo a Bíblia, versículo 18. Para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor seu Deus. Amados, a questão não é se você entende, a questão é se você obedece. A ordem de Deus era destruir tudo. Para quê? Para que não houvesse assimilação de valores. Naquele tempo e nos nossos dias, amados, é a mesma coisa. As más conversações corrompem os bons costumes. Casamentos mistos, casamentos de pagãos com pessoas crentes em Cristo Jesus, quando isso é feito conscientemente, não o fato de um vir a converter-se depois, isso é algo perigoso. Porque casamento é aliança. Relacionamento, amizade, sociedade no trabalho. Deus leva muito a sério a santidade. E a sua santidade, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é santo, não é uma santidade apenas teórica, uma santidade subjetiva. É uma santidade objetiva, prática, convincente. Sede santos. Primeira carta de Pedro. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amados, o povo atravessou o Rio Jordão. Agora o povo conquista a principal cidade cananeia. Deus diz, tudo e todos devem ser exterminados, exceto a família da prostituta Raabe. O preceito não é observado por alguns, mas isso são cenas para os próximos capítulos, ou para o próximo capítulo, porque houve uma outra batalha numa cidade vizinha chamada Ai, e não é a cidade das dores, né? Tem gente que lê e fala, Ai, é o nome da cidade mesmo, e que o povo de Deus perde a batalha por conta de um cidadão. Depois você vai ouvir a mensagem. Raabe, amados, ela é salva por graça, essa maravilhosa graça. E ela é salva porque ela respondeu, ou melhor, ela expressou a sua fé com obras. Rapidamente, amados, sem me delongar, mas no capítulo 2 tem um texto muito interessante que Raabe faz uma confissão de fé formidável. Está ali, versículo 11 do capítulo 2 de Josué. Quando ouvimos isso, acerca da vitória do povo de Deus para o oriente do Jordão, quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Anote aí, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Tudo começa quando Raabe fala, o Deus de vocês. E agora esse Deus dos israelitas passa a ser o Deus de Raabe. Talvez você esteja me ouvindo aqui nesta noite, tanto no presencial quanto na internet, e ainda está dizendo, é o Deus da minha esposa, é o Deus do meu esposo, é o Deus dos meus filhos, é o Deus dos meus pais. Mas esse Deus pode vir a ser o seu Deus. O Deus da sua experiência particular. Para quê? Para você ser exceção quando o mundo for destruído, amados. Eu não sei se você sabe disso, mas assim como Jericó foi destruída, este mundo será destruído um dia. E os eleitos em Cristo Jesus serão exceções.
serão exceções. John Piper diz que a eleição se refere à escolha de Deus quanto àqueles a quem salvaria. É incondicional, porque não há nenhuma condição que o homem tenha de satisfazer antes de Deus escolher salvá-lo. O homem está morto em delitos e pecados. Por isso não há nenhuma condição que ele possa satisfazer antes que Deus escolha salvá-lo da morte. Você que presta atenção no texto, onde era a casa de Raabe? Em cima do muro. E o que aconteceu aqui? O muro caiu. Raabe fora livrada 2 vezes. Primeiro do muro que caiu, destruindo a casa dela, e ela não estava em casa. E segundo, quando a vida dela fora resgatada. E terceiro, no início de tudo, né? Quando a alma dela foi alcançada pela graça do nosso Deus. E o texto é muito interessante, né, amados? Como a palavra de Deus é incrível, né? Versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, quando o texto foi escrito, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Aí depois você conhece o texto bíblico, vai ler lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Raabe, Ademir, é nada mais, nada menos do que uma ascendente, uma das avós do rei Davi. Uma amorreia, amados. Amorreia, porque ela era do povo amorreu, né? O nome é até feio, né? Uma amorreia. Uma prostituta. E Deus olha lá de cima e diz: e daí? E daí ser amorreia? E daí ser prostituta? Eu uso de misericórdia, Romanos capítulo 9, de quem eu quero. Eu aborreço de quem eu quero, eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu salvo quem eu quero. Tinha de ser Raabe. E Jesus mais tarde vai dizer em Mateus 21, 31. Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Tem gente hoje que acha que porque, sei lá, leu alguns livros, não rouba nem mata, não é um Lázaro de Goiás, né? Não é um psicopata, então acha que não, a minha vida, se você não for salvo pela graça, você vai ver muitos destes entrando no reino de Deus. Se for primeiro que você, ainda está bem, porque é sinal que você vai, né? O problema é quando eles vão e você não vai. Você que é tão moralista, você que é tão exigente, você se acha tanto, você se acha o tal. Raabe, a prostituta, já está lá. E nós estamos seguindo o caminho dela. Pela graça e pela misericórdia do Senhor. O versículo 26 é estranhão. É um climão. Josué faz o povo jurar: maldito
diante do Senhor, o homem que se levantar e reedificar essa cidade, vai morrer o primogênito quando for fazer o alicerce, e quando colocar os portões, o caçula vai morrer. Misericórdia. A palavra de Deus tem umas coisas assim que é só o Senhor mesmo, né? E eu quero só avisar que isso aconteceu, tá? 1 Reis 16:34. Em seus dias, no tempo do rei Acabe, né? Riel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. E em Secupe, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. 1 Reis 16:34. O autor aos Hebreus vai dizer uma frase que minha mãe sempre dizia quando a gente era criança. Essas frases de mãe colam na gente, né? Misericórdia. A gente tenta fugir, mas ouça até o timbre de voz dela. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Passaram-se anos, mas aquilo que Deus declarou nos lábios de Josué aconteceu de fato. Alguém chamado Hiel edificou a Jericó, seu filho Abirão morreu na fundação e Secupe, seu filho caçula, morreu quando foram colocadas as portas da cidade. Conforme a palavra de Josué não, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Lúcia, esse negócio de palavra de Deus é sério, hein? É sério. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, um testemunho. É tão bom a gente ver pastores renomados que eu falo, não no sentido de fama, mas aplicados, não é? À obra de Deus, que tem pudor, não é? O pastor Felipe Prestes é um testemunho meu. Conversei com ele, nem é próximo a mim, mas ele é professor do Charles Spurgeon e mestre em Novo Testamento, grego. O homem é muito especial. Nordestino, mora lá em Fortaleza. E ele acabou compartilhando um meme envolvendo os apóstolos, Mateus, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vi, e não reparei aquilo como meme, mas achei que ele estava fazendo um trocadilho ali. E fui conversar com ele depois, sem intenção de... Falei, rapaz, poxa vida, aquela gravura que você fez e tal no Instagram, você tem ela aí e tal, eu ia até fazer na verdade eu até ia usar num contexto de aula, e para dar uma descontraída, né? Aí ele falou, Ezequias, eu tirei, eu excluí. Por quê? Eu falei, me senti mal. Me senti mal fazer aquilo com a palavra de Deus. Eu fico até arrepiado, porque eu falei, rapaz, mas nem foi algo tão sério. E não foi mesmo, ele não fez assim algo tão... tem gente fazendo coisa pior. Mas ele falou, não, Ezequias, obrigado. Obrigado pela seu encorajamento, que eu não... Mas eu me senti mal. Que o Senhor gere, amados. Você vê, um mestre, alguém que poderia ter superado isso pelo seu conhecimento, mas ele falou, não, Demi, eu me senti mal. Aí quem se sentiu mal fui eu. A palavra de Deus é coisa séria. Até mesmo quando a gente
faz alguns trocadilhos. É sério a palavra de Deus, né, Lu? É muito séria a palavra de Deus. E por fim, amados, capítulo 6 termina exaltando, ou melhor, o Senhor exaltando a Josué. Assim o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Mas por que Josué se tornou famoso? Porque o Senhor estava com ele. Olhe para mim, não era ele que estava com o Senhor, era o Senhor que estava com ele. Não é aquela ideia da música, segura na mão de Deus e vai. É Deus que segura na sua mão, porque se você segurar na mão dele, você tá a pé. Não é? É o Senhor que estava com Josué. Né? Isso me faz tremer também de expectativa. João Marcos, vamos lá, para terminar, alguns minutos, essa aplicação eu fiz, só vou citar então, porque tem irmãos aqui preciosos que estão acompanhando apenas essa mensagem, né? Vamos lá. Nossas batalhas não podem ser vencidas enquanto não aceitarmos o fato de, antes de serem nossas, elas são de Deus. Agora, fato é que batalhas de Deus são lutadas nos termos de Deus e não nos nossos. A batalha pertence ao Senhor. Muito bem. B. A santidade de Deus é a base de sua presença em meio ao seu povo. Deus elege no céu aquele que santifica na terra. E Hebreus 12 vai dizer, é fato que sem santificação ninguém verá o Senhor. Outra, João. Mesmo com a sua Jericó completamente fechada, Jesus irá usar de sua estratégia salvadora para intervir em seu favor. Agora confie no método de Deus. Jesus é o método de Deus. Repare, amados e amadas, de que a cidade de Jericó estava fechada por causa dos filhos de Israel, mas não estava fechada para Deus. E por fim, que é a nossa aplicação de hoje, somos como Raabe. Tem gente que olha para esse texto e se identifica com Josué. Eu sou Josué. Josué não, cara pálida. Não. Nem um Josué resfriado você é. Você, eu, somos Raabe, a prostituta. Ah, pastor, o senhor me ofende. O evangelho é ofensivo mesmo. R.C. Sproul dizia, a cruz é altamente ofensiva. Se você não quer ter os seus brios mexidos, é aquilo que eu li hoje do meu irmão, vou citar daqui a pouco, pastor Clênio Paranaguá, piauense, só que pastor lá no Paraná, lá em Londrina. O que ele tem de ministério em Londrina, eu tenho de idade, porque ele assumiu a igreja em fevereiro de 74. Eu nem era nascido, quando eu nasci em agosto de 74. O Clênio tem escrito livros preciosos. Toda vez que eu leio, eu gosto do jeitão nordestino dele escrever. Ele disse o seguinte, olha, Deus não quer ferir o seu orgulho. Ele quer matá-lo. Porque é um perigo alguém de orgulho ferido. Deus vai ser arretado assim lá no Piauí, hein? Deus não quer ferir o seu orgulho. Ele quer matá-lo. Porque alguém com orgulho ferido se torna um perigo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que unção. Somos como Raabe. Nossa preservação na terra é resultado de uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Nós fomos, somos e seremos poupados nas calamidades dessa terra. Mas é por graça, não tem nada a ver com você. Não é porque Deus ama muito você.
é porque Deus ama muito a sua própria glória e resolveu despejar a sua glória com você, pecador, pecadora, indigno, indigna. R.B. Kuiper vai dizer o seguinte: tão grande é a depravação do homem não regenerado, que embora não haja nada que ele necessite mais do que o Evangelho, não há nada que ele deseje menos. Se ficasse por conta dos pecadores, totalmente depravados como são, a iniciativa de reagir com fé ao Evangelho por sua própria vontade, nenhum deles tomariam essa iniciativa. Foi pela graça. Paulo César Brito tem uma música que eles têm esse título: Foi pela graça. Sempre é pela graça. Tudo é pela graça. Jesus diz em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Dá mais um clique, João. Eu quero terminar com uma oração feita por um cristão anônimo do primeiro século do cristianismo. Mas antes, decore essa frase, tá? Quando Deus guerreia as nossas